Chegando mais um Faísca Tá On na área para debater uma possível escalação do Lisca para decisão de amanhã contra a Ponte Preta. Torcedor vascaíno, já é decisão. E no quadro, a camisa do Faísca, a camisa da Libertadores da América, a camisa da principal glória da história do nosso clube. Se liga aí. Salve, torcedor vascaíno! A proposta do Faísca Tá On de hoje é debater uma possível escalação para o jogo de amanhã contra a Ponte Preta. Uma semana que prometia ser muito quente depois da declaração do Lisca na derrota para o Operário no último final de semana. E de concreto mesmo, apenas o afastamento, entre aspas, do Juninho e do MT, que foram integrados à equipe sub-20 do Vasco, que disputou e perdeu por 3-0 para o Nova Iguaçu. Nenhuma contratação. Ou seja, o Lisca vai precisar, dentro do próprio elenco, achar a melhor formação. E eu acho e acredito que o Lisca, na sua estreia, teve nas suas mãos a melhor formação para essa equipe do Vasco. A equipe que venceu o Guarani por 4-1, que logo em seguida perdeu para o São Paulo por 2-0, mas é uma equipe que não jogou mal no Morumbi, competiu com o São Paulo, teve a oportunidade do empate e perdeu em dois lances. Primeiro, aquela bola entre o Zeca e o Castan, que o Rigoni domina e faz o gol, que eu até trouxe aqui, que foi uma falha geral de marcação e não só do Zeca e do Castan. Logo depois, aquele gol de bola parada, de escanteio, que é um gol que o Vasco está acostumado a tomar independente da formação. Então eu vejo que aquela escalação apenas com a entrada do Miranda no lugar do Hernando é o melhor 11 que o Vasco tem no elenco hoje. E eu vou compartilhar com vocês aí, com um quadro tático, o que eu imagino, o porquê que essa equipe é o melhor que o Vasco tem em mãos. Dá uma olhada aí, galera. Por exemplo, lembra que o Lisca falou num 3-3-3-1 que ele utilizou contra o São Paulo? Basicamente, eu não gosto de ficar preso em números, porque eu acho que o futebol hoje é muito dinâmico. Mas enfim, dá até para chamar de um 3-3-1. O que eu imagino? Vamos começar a analisar pelo Léo Matos. O Léo Matos pode ser esse terceiro zagueiro pela direita, o cara que, aquele papel que o Hernando fez, o Léo Matos pode fazer, não tendo muita responsabilidade no apoio. Claro que se a jogada desenhar pelo lado direito ele pode ir, mas um cara que faz um terceiro zagueiro ali, com o Miranda centralizado, com o Castan dando um suporte ao Zeca, não o Castan tão aberto pela esquerda, apenas fazendo a cobertura do Zeca. O Zeca, quando o Vasco ataca, ele sempre busca o meio. Então eu acredito que o Zeca poderia ser esse cara que faz o papel do volante quando o Vasco tem a bola, trocando com o Galarza. Até porque o Galarza tem força, tem dinâmica para fazer essa cobertura do Zeca, como vocês podem observar, e também atacar esse corredor pela esquerda, como ele já fez em vários momentos. O Bruno Gomes como homem centralizado no lugar do Rômulo, até porque a lentidão do Rômulo, e nós não podemos ser refém do Rômulo apenas pela bola aérea, não dá, o Vasco precisa mandar no jogo, o Vasco precisa, eu não gosto dessa palavra que quando você fala protagonista, parece que o Vasco tem que dar um show dentro de campo, e não é isso que eu imagino. Eu acredito que o Vasco precisa sim tomar as rédeas, tomar as ações do jogo. E eu vejo o Bruno Gomes com muito mais possibilidade de fazer esse papel do que o Rômulo. Então, um meio de campo com o Bruno Gomes mais centralizado, o Galarza pela esquerda para dar esse suporte para o Zeca e chegar à frente pelo corredor, com o Marquinhos Gabriel centralizado. E aí que vem o principal detalhe. O Sarrafiori, com Covid, está fora do jogo de domingo. E vocês perceberam, torcedor, que a partir da hora que o Marquinhos Gabriel sempre teve ao lado MT ou Sarrafiori, ele caiu de produção? O melhor que se pode extrair do Marquinhos Gabriel é ele centralizado, ele ditando o ritmo dessa equipe. E não pela ponta, ele que até foi responsável direto pelo primeiro gol do Operário no último final de semana, porque ele não tem essa força para jogar na ponta. Então o Vasco hoje, para exercer essa função de meia centralizado, eu ainda não vejo ninguém melhor que o Marquinhos Gabriel. Mesmo ele tendo deixado a desejar em muitas partidas, mas dentro de um esquema com dois extremas, como eu estou colocando aí, Jabá e Peck, eu acho que o Marquinhos Gabriel é mais indicado. O Peck pelo lado esquerdo para dar essa profundidade à equipe,
Porque quando joga pelo lado esquerdo Zeca e Jabá, os dois sendo destros, eles meio que achatam essa equipe por dentro e fica uma equipe muito previsível e muito fácil de marcar. Então eu prefiro o Peck bem aberto na esquerda, o Jabá bem aberto na direita, para criar esse espaço para o Marquinhos Gabriel poder trabalhar e não tirar o Cano lá da frente. A gente observou nas últimas partidas o Cano muito longe da área, o que não é necessário, não é legal. Até porque para ele chegar lá na frente depois, ele já está sem força. E o Cano é letal próximo à área. Então, esses 11 aí seriam os meus 11 para a partida de amanhã contra a Ponte Preta. E vou dar um detalhe aqui. Por que o Miranda no lugar do Hernando? Para melhorar também essa saída de bola do Vasco. A saída de bola do Vasco com o Hernando fica muito deficitária. Então eu vejo no Miranda as características para poder melhorar essa saída de bola do Vasco. Tem esse bom passe aí que pode quebrar uma linha. E eu acho que casa bem com o Bruno Gomes ali à sua frente. O Castan dando suporte. Enfim, se eu fosse o dono da caneta para escalar esse Vasco amanhã contra a Ponte Preta, eu apostaria nesses 11 jogadores. Que é uma equipe que já deu certo contra o Guarani, que competiu contra o São Paulo do Morumbi e, inexplicavelmente, o Lisca abriu mão dela e nunca mais optou por essa escalação. Salve, torcedor vascaíno! Até mudei o meu enquadramento aqui para poder apresentar para vocês a camisa que o Vasco utilizou no ano de 1998 na Libertadores da América. Essa conquista que fez aniversário essa semana, 23 anos. Uma equipe que não começou muito bem a competição, acabou se recuperando, fez um mata-mata espetacular, eliminou os 3 campeões anteriores da Libertadores, Cruzeiro, Grêmio, River Plate. Quem não lembra do gol do Juninho, eternizado pela nossa torcida como o grande momento, o talvez o maior gol da história do Vasco, e fechando com chave de ouro as 2 vitórias na final contra o Barcelona, tanto aqui no Brasil quanto lá no Equador. Uma camisa da capa que tem o pet de campeão brasileiro de 1997, do outro lado a nossa logo aí do centenário, a única equipe que conseguiu no centenário um resultado tão expressivo. Essa aqui particularmente eu tenho o autógrafo do Ramon, um jogador que também foi muito importante. E um elenco torcedor que era tão forte, que o próprio Juninho contra o River Plate veio do banco. O Wagner, que jogou as 2 finais da Libertadores na lateral direita, era banco. E criou-se até um mito que ele foi o lateral direito da Libertadores. E não foi. Ele jogou apenas as 2 partidas finais na lateral. Até então era um jogador que entrava para onde ele tinha sido contratado, que era o meio de campo. Tanto é verdade que no gol do Juninho, quem sofre a falta é ele. Os 2 vieram do banco. Tanto o Wagner quanto o Juninho. Então, uma camisa mesmo de respeito. Aquela camisa que o vascaíno guarda com orgulho, porque representa a maior glória do seu clube. Galera, espero que tenham gostado. Deixe seu like, os comentários, procure interagir com todo mundo. Sigam aí nas redes sociais, o @GeanFaísca. Tamo junto. E amanhã é guerra. É dia de vencer a Ponte Preta e voltar para o campeonato.